Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 14, que diz: Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Bom, queridos, eu quero retomar aqui falando um pouco mais sobre esse verso 14, porque muitas pessoas, ao lerem esse texto, acham que Jesus está dizendo: olha, Deus te castigou, agora Ele lhe cura, agora cuidado, porque se você voltar a pecar, Deus vai te castigar ainda mais. Agora, se você olhar o texto, não há nada falando que Deus o feriu ou virá feri-lo novamente. Não há nenhum tipo de ameaça aqui da parte de Jesus. Não. É um alerta. Cuidado, queridos, ao interpretar um texto e começar a colocar Deus como o agente de coisas, principalmente coisas más. Ora, parece que pelo texto, aparentemente ele tenha ficado paralítico por causa de algum pecado. Agora, que pecado é esse? Será que foi uma punição de Deus? Não, queridos, pode ter sido uma consequência natural do pecado. Talvez ele estivesse cometendo um crime, como um assalto, por exemplo, e na fuga, caiu de um penhasco, caiu de algum lugar e bateu a coluna e tenha ficado paralítico. Ou talvez numa luta, numa desavença, talvez numa luta contra várias pessoas e alguém bateu uma cadeira na coluna dele. Enfim, inúmeras coisas podem ter acontecido que Deus não precisa estar envolvido naquilo. Uma consequência de um pecado. E Jesus diz: olha, não volte a pecar, não volte a assaltar, não volte a entrar numa briga, porque pode te acontecer algo pior. Claro, você está escapando dessa. E você vai brincar em cometer os mesmos erros. Então, fica esse alerta, queridos. Quem faz o mal na vida do ser humano é o pecado. Jesus, Deus, o interesse dele é em salvar, em ajudar, em curar. Quem destrói a vida humana é o pecado, é o próprio ser humano que destrói a si próprio. É o ser humano escolhendo os caminhos errados que, entre aspas, se torna a sua própria maldição, a sua própria ameaça. Deus não está aqui para matar nem ferir ninguém. O nosso Deus é um Deus que abençoa, e cura e cuida. Agora, o que ocorre é o mal no ser humano, né, queridos? Então tenha esse cuidado de não atribuir a Deus. É claro que Deus, na sua soberania, Ele pode sim, em situações específicas, ou intervir sobre uma pessoa muito má, para tirá-la de uma determinada situação para que não venha ferir outras pessoas. Ou pode corrigir alguém que tem um coração que quer crescer, que quer aprender. Então Deus, como um pai, às vezes corrige. Mas, no geral, queridos, o que ocorre na vida humana é consequência das suas escolhas más, das suas escolhas erradas. Não é maldição de Deus. É maldição que o homem coloca sobre si próprio fazendo as suas más escolhas. E tenha cuidado, tendo isso em vista, queridos, tenha cuidado de não atribuir um pecado a uma pessoa sem você saber, só por causa do estado dela. Que foi o grande erro dos amigos de Jó, né? Jó, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu todos os seus bens e perdeu completamente sua saúde. E quando 3 amigos vêm visitá-lo para consolá-lo, eles ficam tão espantados que eles pensam: não, Jó só pode estar num estado de tamanha calamidade porque ele deve ter cometido algum pecado muito grave. Jó deve ser um extremo pecador. Talvez ele trate mal a esposa, talvez tratasse mal os seus funcionários, talvez dentro do coração dele ele tinha pensamentos horríveis, enfim. E começam a acusar Jó de todo tipo de pecado. E Jó não tinha cometido nada daquilo. Pelo contrário, era um infortúnio da vida
que passou sobre ele, havia ali uma questão espiritual, que nem sempre é o caso, às vezes é a própria vida, né, queridos? Estamos num mundo caído, não tente encontrar lógica espiritual para tudo, porque é um mundo caído. Num mundo caído, num mundo onde o mal penetrou, o natural é normal que coisas más aconteçam. Então não se torne um amigo de Jó, de achar que porque a pessoa está sofrendo, ele deve ter cometido algum pecado. Não. Bom, e Jesus aqui, ele ajuda aquele paralítico, né, cura ele, mas o Jesus tem esse alerta, ele faz esse alerta a todos nós, né? Não aproveite da ajuda de Deus, da liberdade de Deus, do cuidado de Deus, e não use isso como um estímulo para pecar novamente. Já que Deus me perdoa, já que Deus me ajudou, já que Deus me libertou, eu vou pecar novamente. Por quê? Se eu cair em algum outro buraco, Deus vai vir me ajudar novamente. Não, queridos, não faça isso. Que a ajuda de Deus não seja um estímulo para você voltar a pecar, mas seja um estímulo para você não pecar mais, para você se tornar uma pessoa melhor. Veja o cuidado de Deus para com você, se enternure por esse amor dele, como o apóstolo Paulo diz, o amor de Deus nos constrange a nos tornar pessoas melhores. Então, não utilize da bênção, da prosperidade, da ajuda de Deus, não use disso para zombar de Deus, né? Isso era o comum de Jesus, né? Em João capítulo 8, ele ajuda uma mulher que ia ser apedrejada por causa de adultério. Jesus diz, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Por fim, todos os acusadores se retiram, e ele pergunta à mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde, ninguém, Senhor. E Jesus diz, nem eu te condeno, eu não te condeno. Agora vai e não peques mais. Veja, essa mulher havia cometido um adultério, algo grave. E é claro que a resposta diante disso não é acabar com a vida da pessoa, destruir a pessoa, como muitas vezes a religião quer fazer. Destruir a pessoa completamente, sem deixar sobrar vestígios, não, vamos aniquilar essa pessoa. Jesus não. Ele não condena a pessoa, procura levantá-la e fala, olha, vai, você fez isso, agora não peques mais, se arrependa verdadeiramente, corrige a sua vida, né, porque você ainda vai viver. Então o que você tira dessa lição? Não tem como parar, não tem como voltar atrás, não. Então vai, mas não peques mais. Aprenda a lição do teu erro, né? E que a gente tenha um cuidado também, queridos, porque muitas pessoas, quando elas estão doentes, ou com problemas financeiros, ou com problemas familiares, elas prometem 1001 coisas a Deus. Prometem que vão se tornar pessoas melhores, que vão se dedicar mais à família, que vão buscar a Deus. Mas quando vencem o problema, o que acontece? Elas até melhoram um pouco no início, mas passado certo tempo, esquecem de todas as intenções que tinham de melhorar e voltam a viver da mesma forma, né? Então esse é o alerta de Jesus também para ele, olha, você provavelmente enquanto estava paralítico, disse que ia se tornar uma pessoa melhor. Agora, cumpra isso, realize isso, não volte a ser uma pessoa má. Né, que a gente, depois de experimentar as consequências do pecado, queridos, que a gente aprenda a lição, pelo amor de Deus, aprenda a lição, porque vem a palavra de Deus, nos ensina, né, olha, não faça determinada coisa pelo teu próprio bem, e a pessoa vem e comete aquilo, sofre as consequências daquilo. Agora, aprenda a lição, as lições que você não aprender na palavra de Deus, pelo menos aprenda com a vida. E redobre a sua atenção, o seu cuidado, procure ser uma pessoa melhor. E um ponto interessante, queridos, nesse texto, veja que o que acontece? Jesus chega, aquele paralítico, o ajuda, o cura, e só depois, ao encontrá-lo no templo, que o exorta.
Veja, Jesus ajuda primeiro, estende a mão, cuida, mostra o amor dele, a misericórdia dele, e só depois Jesus vem exortar, vem ensinar. Que nós viemos ser assim, queridos. Em vez de a pessoa chegar cheia de problemas e a gente, você está assim porque pisou na bola, e começar a exortar a pessoa, né? Dizer isso é tudo culpa sua, enfim, ser dura com a pessoa. Não, primeiro procure ajudá-la. Primeiro procure mostrar um caminho, dar um conselho de sabedoria, acalmar a pessoa, né? Mostrar que você se importa. E só depois disso tudo, de ajudar, de mostrar que importa, de dar um conselho de sabedoria, depois disso tudo. E aí você encontra no templo, né? Depois de toda essa ajuda, depois de toda essa manifestação de amor, a pessoa acaba indo à igreja, porque viu o coração bom que a outra pessoa teve para com ela. Isso foi um estímulo para ela ir no templo, ir à igreja. E aí quando ela vai à igreja, aí você ensina, aí você exorta com toda atenção, com todo carinho. Mas primeiro ajude. Não condicione a ajuda só se a pessoa, né? Jesus não fez, olha, me siga e depois eu te ajudo. Minha condição é essa, seja meu discípulo e depois eu vou te ajudar. Não. Jesus ajudou, não fez qualquer exigência, não fez qualquer cobrança, nada, queridos, nada. Ele ajudou, ponto, e se retirou. Depois, no templo, encontra com a pessoa e a ensina. Seja assim, não faça cobrança, não faça exigências, ajude a todos. Mesmo a pessoa que não vá frequentar a tua igreja, ou mesmo a pessoa que não tem interesse por Deus, ajude. Porque algum dia, lá na frente, talvez ela se lembre, aquela pessoa me ajudou naquele dia, não me cobrou nada, não me exigiu nada, não foi duro comigo, e eu lembro disso. Eu preciso de Deus, eu preciso de uma igreja, eu preciso me tornar uma pessoa boa. Nós temos que fazer isso, queridos, imitando Jesus. E sendo como Deus. Jesus diz em Mateus 5, que vocês amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele, o Pai, faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama sua chuva sobre justos e injustos. Então, queridos, que você seja semelhante ao teu Pai, que faz o sol nascer para bons e maus, derrama chuva sobre justos e injustos. Ajude absolutamente todos, a todos, mesmo que uma pessoa nunca se volte para Deus, nunca queira Deus, despreze a sua fé, não importa, ajude, não faça qualquer cobrança, ajude. Mostre quem você é em Deus e mostre quem Deus é em você. Ajude, abençoe, faça diferença nesse mundo, que esse mundo seja um pouco melhor, porque você está vivo, porque você decidiu seguir a Cristo e decidiu imitar o teu mestre como um bom discípulo. Jesus é a encarnação de Deus. Ele viveu como Deus vive. Ajude maus e bons, abençoe justos e injustos. Ajude sempre. E, quando a pessoa tiver interesse, quando ela for ao templo, aí ensine, aí exorte. Ok, meus amados? Aprenda com Jesus e vamos sendo assim. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.